necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo sábado do mês, sempre às 20 horas, um programa Memórias e Reflexões. É um programa sobre as memórias de César Perry Carvalho, ex-presidente da FEB, ex-presidente da UJ, e, claro, são memórias também do movimento espírita brasileiro. Porque ninguém como César Perry conheceu as entranhas desse movimento,
conhecer o movimento por dentro. Tá? Quando eu fiz a primeira grande entrevista com o querido César Perry, o César me presenteou com esse livro, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Tá? Ele me enviou aqui para Recife e eu comecei a ler e percebi logo, tá, o filão que tinha aí para a gente trazer coisas do movimento espírita. Né? Tem muita memória familiar no começo da obra, mas depois a gente vai realmente mergulhar em meandros aí desconhecidos de muitos espíritas, né? E achei de suma importância o movimento espírita saber disso. Convidei seu César, ele de chofre concordou, incontinente, então estamos fazendo esse programa aqui todo segundo sábado e tem sido muito bom, um aprendizado. Bom, pessoal, eu no meu canal estou fazendo duas mudanças, né? Primeiro, o programa que vai ao ar já no próximo sábado, vocês vão assistir aqui, Portfólio Fontes Primárias, será com o querido Carlos Sete Bastos, o grande ícone da pesquisa espírita no Brasil, né? O criador do CSA e do Espiritismo. Então, o Adair sai do programa, porque está fazendo uma especialização em ciência da religião. No segundo semestre vai fazer mestrado, ficaria impraticável, como ficou impraticável, né? Ficou impraticável para daí continuar, e o sarrafo lá em cima, né? Então, sai um irmão, entra um hermano, dá no mesmo, entra o querido Carlos Sete, né? Que também nutro respeito, admiração, simpatia, afinidade, né? E vamos fazer um programaço aqui. E no quarto sábado, mudamos o programa, não será mais o Eco da Imprensa Espírita, mas sim Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Porque percebemos a importância de enfatizar esse que foi o maior e melhor médium da história do Espiritismo no mundo em todos os tempos. Sem mais comentários, não? Sem mais comentários. Então, será um programa importantíssimo com o Leonardo Marmo, todo o quarto sábado. Tá bom? Pessoal, deixa eu elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui juntos a um homem com uma trajetória espírita maravilhosa. Um homem que militou nas várias áreas do movimento espírita, chegando a ser o seu dirigente máximo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa Memórias e Reflexões da noite de hoje. Pessoal, imediatamente vou colocar o querido César Perry aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui na companhia do seu César Perry de Carvalho para mais um programa Memórias e Reflexões. São as memórias dessa obra notável, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões do querido César Perry de Carvalho. Deixa eu dar boa noite ao homem primeiro, né? Seu César, boa noite, tudo bom com o senhor? Boa noite, Bruno. Graças a Deus, tudo em ordem. Estamos à disposição para mais um diálogo. Seu César, a gente está hoje aqui no sábado. O senhor teve em Araçatuba. Sim, aliás, eu estive no fim de semana passado, na região de Araçatuba, de sexta até domingo, né? Para lançamento do livro Leopoldo Cirne, Vida e Propósito por um Mundo Melhor, porque ele é lançado por duas editoras, uma parceria, o CCDPE de São Paulo e a Cocriação lá de Araçatuba. Então, a editora Cocriação de Araçatuba organizou um roteiro, né, que nós estivemos presentes lançando o livro em centros espíritas de Guararapes, Birigui, Araçatuba e inaugurando, né, a nova sede da Livraria Espírita Rolando Perry Cefali, lá de Araçatuba, também com o lançamento do livro. Foi bom o senhor falar que outro dia, num programa de resenha, eu falei no livro Leopoldo Cirne, só citei a editora do CCDPE.
tem a cocriação, a gente precisa citar as duas. Né? Seu César, veja bem, tá? O senhor teve em Araçatuba, mas Araçatuba não sai do senhor, viu? O senhor voltou, ela, na noite de hoje, ainda vai ter Araçatuba aqui, com os nossos amigos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não é? Com a ajuda do seu pai, o senhor adquiriu a casa na Avenida da Saudade. Que importância teve essa casa na vida do senhor? E me diga uma coisa, na época, quando o senhor adquiriu a casa, o entorno, não sei se a família, acharam exagero. O tempo mostrará que foi bom aquele exagero. Agora pergunto, o exagero, a casa era muito grande? Era isso, seu César? Imagine uma casa de aproximadamente 300 metros quadrados de construção para um casal, né? Exatamente. Na época, a Célia estava grávida ainda do primeiro filho, né? Então, só estávamos nós dois ali mudando para aquela residência. Seu César, o senhor adquire essa casa e há aquele ditado, não é? Que um homem se completa quando tem um filho, escreve um livro e planta uma árvore, né? Então, o senhor adquire essa residência e vai logo, né, se completar. Né? O senhor tem um filho, escreve livro e planta árvore, né? Por que tanta pressa, seu César? Aquilo que os outros só vão fazer no fim da jornada, o senhor fez logo imediatamente. Olha, Bruna, eu diria que a nossa vida sempre foi intensa. É uma característica em todas as nossas atividades. E naquela época eu gostava muito, né, de plantas, desde da residência dos meus pais, eu que cuidava do jardim, das plantas da casa, como também na nossa nova residência de recém-casado, né? E aí essa casa realmente foi significativa, porque ela veio a propiciar, né, uma série de eventos, né, episódios relacionados com o movimento espírita de Araçatuba e região, além da família, né, que ali se constituiu e se desenvolveu. Seu César, semana passada eu fiz um programa com o Luciano Clay, mostrando o lado que eu desconhecia, não é? O Bezerra de Menezes e a ciência da botânica, não é? Eu fiquei impressionado com o doutor Bezerra, como ele utilizou até a botânica como médico também. Mas aí o César Perry, jardineiro, cuidava das plantas, mas até plantava árvore também, seu César. Sim, eu plantei várias, né? Eh, Tanto na residência dos meus genitores, como depois na nossa própria residência. Plantei as árvores da casa. Bom, nessa casa os filhos vão crescer, né? Os três meninos. Seu César, e com eles uma cachorra. Tá? Suas memórias retrataram essa cachorrinha, não é? Como era o nome da cachorra? O senhor se lembra, seu César? Kika, Kika. é, Seu César, eu vou aproveitar. Eu sempre tenho feito isso, o senhor permite, né? Quando a gente toca em algum assunto que pode reverberar nos princípios espíritas, eu peço sua opinião. A gente já fez isso várias vezes, né? Seu César, o que é normal, né? A gente vive numa doutrina que também há os debates, né? As ideias em profusão, e há uma parcela no movimento espírita, pode ser pequena, pode ser menor, mas ela existe, né? Há uma inaceitação para a questão dos animais na vida espiritual, né? Isso aí não é só com a obra aqui no Brasil do Chico, mas o próprio Bojano tem uma obra clássica, Os Animais Têm Alma, interrogação, né? Que é um clássico. E eu queria perguntar ao querido César Perry, que foi dirigente do movimento espírita de São Paulo, do Brasil, durante tanto tempo, escritor, pensador, como é, seu César? Como é que o senhor vê essa questão dos animais na vida espiritual? olha,
o que eu sei te dizer é que desde a nossa adolescência nós lemos um livro, João Vermelho no Mundo dos Espíritos, da editora LAC de São Paulo, uma edição antiga dos anos 1950, onde são descritas ali, sim, aves, né, algumas formas animalescas do mundo espiritual. E a gente sabe de várias descrições de que espíritos, às vezes, até talvez para facilitar a identificação deles, eles se apresentam, às vezes, acompanhado de um animal de estimação. O fato é que eu já vi várias descrições, né, por médiuns diferentes, de formas espontâneas, descrevendo pessoas e com um animal de estimação próximo. Então, mas são fatos, são episódios que nós registramos sempre ao longo da nossa vida. É isso. O Gabriel Delano tem aquela obra Evolução Anímica, não é? Onde ele mostra ali o psiquismo transitando pelos 4 reinos, não é? Aquela coisa do espírito dorme na pedra, sonha na planta, Sim, acorda no animal, desperta no homem. É uma ideia lógica que a sim. sobrevivência humana também seja acompanhada da sobrevivência dos animais, não é? Quem trabalha isso mais recentemente, aliás, trabalhou, foi o Dr. Jorge André dos Santos, né, aquele psiquiatra que escreveu vários livros, né, sobre manifestações mediúnicas, sobre forças sexuais da alma, e ele fala, né, dessas etapas de transição, né, desde o mineral até chegar no reino nominal, vamos assim dizer. Então, ele trabalha essas questões ali também. Então, há obras espíritas que fazem aí alguns estudos, algumas especulações em torno do tema, além do Gabriel Delany que você citou. Ok. Seu César, então, essa residência, os meninos cresceram acompanhados da cachorra, não é? Tinha um compartimento só com brinquedos, não é? Tinha um tanque grande que era uma piscina. Mas me diga uma coisa, sempre houve o hábito na família do evangelho no lar. Mas uma questão me chamou a atenção, né? Vocês faziam esse evangelho no lar agora com atenção especial para as crianças, que sempre participavam também, não é? Que atenção especial era essa, seu chefe? Atenção especial é o seguinte, quer dizer, na nossa ótica, o Evangelho no Lar, ele tem que ser feito sempre em função das pessoas ali presentes. Então, como nós estávamos com os filhos, né, nascendo, se desenvolvendo, nós usávamos livros infantis, espíritas infantis, aqueles com histórias, com ilustrações, ia mostrando, comentando, né? E depois, quando já estavam na fase de escolar, né, eles começaram a também ler alguns trechinhos desses livros infantis. E o tempo, né, do evangelho que não pode ser longo, né, quando se trata da presença de crianças. Bom, na casa havia, como eu estou vendo aí atrás do senhor, né? O escritório lá da residência, né? Seu César, me explica uma coisa que eu fiquei curioso, né? Havia no escritório um ambiente de som, né? Mas havia também, era uma espécie de museu também, era isso mesmo, seu César? É isso, na verdade, em nossas residências, nós sempre tivemos escritório e com o som, porque o meu hábito é escrever e ler com som ambiente, sempre foi assim. E meus filhos, desde pequeno, acostumaram com isso e reconhecem até hoje, né, algumas músicas, né, que eram usadas na época, long plays, né, ou pequenos disquetes, né, que nem existe mais, e eles reconhecem aquelas músicas até hoje. E, e o pequeno museu que eu faço referência é porque nós tínhamos o hábito nas viagens que nós fazíamos, né, pelo Brasil ou fora do Brasil, comprando pequenos objetos, lembranças, né? Até de Recife aí, né? Aqueles feitos de o mestre estilo Vitalino, Vitorino, Vitalino. Vitalino, exatamente. Eu tinha alguma dessas peças em casa.
Então, essa era a característica. Me mata uma curiosidade. Falou, não é? O senhor falou no mestre Vitalino. O senhor chegou aí a Caruaru, seu César? Naquela época, não. Eu estive em Caruaru já numa fase mais recente, né, de atuação profissional. Porque, inclusive, os filhos do mestre Vitalino continuam com a obra hoje em dia, viu? Sim, Continuam. eu estou sabendo. Mas, seu César, vamos lá. Veja bem, não é? O senhor foi curador do museu lá naquela época no seu escritório. César Perry continua curador do seu museu particular aí, que eu estou vendo aí atrás, aí é uma espécie de museu também, seu César. Muitas peças históricas, sim. Mas está num outro armário agora separado. Ok, mas continua o gosto, né, Sim. pelas coisas antigas. Né? Seu César, o senhor adquiriu aquela casa e o pessoal na época achou um exagero, né? Mas o tempo, houveram até, o senhor recebia muita gente, tanto da sua profissão, agora principalmente do movimento espírita. Vou falar nessas pessoas daqui a pouco, né? Mas, seu César, esses encontros, houveram até banquetes que era necessário o buffet, foi isso mesmo? Isso mesmo. Então, nessa residência, nós tínhamos o hábito de fazer reuniões familiares, né, onde nós convidávamos vamos chamar, grande família, né, ali de Araçatuba, e também aproveitando a visita de convidados nossos, expositores, né, como o Divaldo, o Alexandre Sec, o Altivo Panfiro, e que sempre despertavam, né, muito interesse por parte das pessoas. Então, nós convidávamos, né, amigos, dirigentes espíritas da cidade, e em mais de uma vez foi contratado um buffet, sim, para servir aí uma refeição ampliada, né, ao expositor e os convidados nossos, né? Pois é, seu César, eu estou aqui com uma pessoa, né, que é testemunha ocular da história do Espiritismo no Brasil, pelo menos uma grande parte, né? E eu estava vendo esses seus convidados, tá? Então estava lá Divaldo, Nestor Mazotti, a gente já falou deles aqui em outras ocasiões, né? Alexandre Sec, os dois altivos, né? O Ferreira e o Panfiro. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Nessa grande dama, uma alma tão nobre, né? O senhor desfrutou da amizade de Dona Terezinha de Oliveira e ela estava sempre nesses encontros também? Sim, no período em que nós éramos presidente em Araçatuba, do órgão municipal da USE, né? E nós promovíamos Semana Espírita, Mês Espírita, Jornada sobre Mediunidade, confraternização de espíritas da Alta Noroeste. Em diversos momentos, a Terezinha de Oliveira foi nossa convidada. E ela se hospedava em casa, e é interessante que, por orientação e pedido da mãe dela, ela nunca viajava sozinha, né? Ela sempre levava uma amiga, acompanhante, e uma das vezes uma irmã dela. Então, foram viagens assim, muito interessantes, né? A participação dela, desenvolvendo temas eminentemente evangélicos, né? E também, em função disso, ela nos convidou e estivemos muitas vezes em Campinas, a convite dela, falando no Centro Espírita Allan Kardec, né? Que ela era uma das dirigentes. Então, nós tivemos muito contato, sim, com a Terezinha de Oliveira. Seu César, e veja bem, né, o senhor desfrutou da companhia, da amizade de grandes nomes do Espiritismo. Aqui em Recife, seu César, eu estou com 58 anos, vou fazer em novembro, né? Desde os meus 20 anos, por exemplo, eu dava aula de mediunidade, né? Aí me ocorreu de perguntar para o senhor. Utilizei a vida toda essa obra, Antologia do Perispírito, do José Jorge. Quando eu vou para as suas memórias, né, nesses banquetes, estava lá o nome de José Jorge, eu lhe pergunto, é o mesmo de Antologia do Perispírito, senhor César? É o mesmo, nós tínhamos muita amizade, ele morava no Rio de Janeiro, era
proprietário de uma escola particular, né, num bairro distante lá do Rio de Janeiro, era diretor da Federação Espírita Brasileira e depois ele passou a colaborar com o Centro Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro. E desde os anos, nós o conhecemos ainda no movimento das mocidades espíritas, né, nos anos 1960. Mas a partir dos anos 1970, ele esteve muitas vezes em Araçatuba, a nosso convite, e hospedado em nossa residência. E era tanta assim a participação dele, que ele chegou até a escrever poema, né, em homenagem a filhos meus, que eram recém-nascidos, né, ou pequenos. Bom, vamos para outro vulto também, esse é importantíssimo, né? Então, foi um dos criadores da Abrage, né? Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, de Olinda Amorim, autor de Espiritismo e Criminologia, Africanismo e Espiritismo. Seu César, ele era pai, inclusive, do grande jornalista recém-falecido, o Paulo Henrique Amorim, não é? Como Sim. foi essa sua amizade com Deolindo? Então, nós conhecemos Deolindo Amorim e a esposa dele, a dona Delta, né, no Rio de Janeiro, porque desde a nossa adolescência, nós íamos com muita frequência ao Rio de Janeiro, em função de parentes que moravam lá, e também depois com o movimento espírita. Então, nós, a partir da nossa vinculação intensa no movimento espírita de Araçatuba, no estado de São Paulo, todas as vezes que nós íamos no Rio, nós tínhamos contato com lideranças espíritas, e lá nós conhecemos o Deolindo Amorim. Ele era dirigente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né, ali no centro do Rio de Janeiro, e também estivemos na casa dele uma das vezes, né, ali com a dona Delta. Agora, em Araçatuba, ele só esteve uma vez, a nosso convite, hospedado em casa, que foi no mês de maio do ano de 1980, e nós o convidamos para ser um dos expositores de um evento inédito, primeiro encontro de delegados de polícia espíritas do estado de São Paulo. Foi realizado em Araçatuba, em maio do ano de 1980. E ele foi um dos convidados principais. Aí deixa eu lhe perguntar, por favor, pelo mesmo motivo, né? Seu César, fale um pouquinho só da importância da Abrage. A Abrage realmente marcou a época do movimento espírita. Sem dúvida, nos anos 1970, e eu diria até os anos 1980, a Abrage promoveu grandes eventos, congressos, né? E com lideranças, né, de todo o país. Eu, particularmente, estive em eventos da Abrage, que eu me lembro agora, né, de sopetão, vamos assim dizer, no ano de 1982, em Salvador, no ano de 1986, em São Paulo, mas também em outras reuniões regionais, outros eventos aí. E naquela época, né, lideranças proeminentes, né, que atuavam no chamado jornalismo espírita, na divulgação de uma forma geral, estavam sempre muito ativos e vinculados aos congressos da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Seu César, eu vou lhe perguntar, eu sei a resposta já, mas é porque quem está assistindo, ouvindo o senhor falar da sua amizade com o Deolindo, automaticamente, né, o pessoal depreende. Ah, então César Pérez deve ter conhecido o professor José Herculano Pires. Não conheceu pessoalmente, não é, seu César? Por quê? Não houve oportunidade do encontro? Olha, pessoalmente, nós não o conhecemos, mas nós assistíamos a entrevistas deles, a participação deles em muitos programas de televisão, da antiga TV Tupi de São Paulo, né? Não apenas no programa Nos Dois Pinga-Fogos com Chico Xavier, mas em outros programas, porque ele atuava também nessa área, e na época havia muita divulgação e até polêmica da parapsicologia, né? E até escreveu um livro, né, Parapsicologia nos Dias de Hoje, e ele era muito chamado em programas nessa linha,
de pesquisa sobre mediunidade e parapsicologia. Então, nós tivemos muito contato com ele. Pessoalmente, não, porque é interessante, a gente residia em Araçatuba, mas íamos muito a São Paulo, ao Rio de Janeiro e várias cidades do estado, mas nunca coincidiu de, naquele mesmo evento, ele estar presente também. E ele desencarnou em 1979, né? Então, e nós tivemos uma participação intensa de viagens, vamos assim dizer, justamente no final dos anos 1970. Bom, seu César, o último vulto aí, não é, desses encontros, né? O querido Newton Boechat. Seu César, eu sou de uma geração que bebeu a oratória de Divaldo, de Raul Teixeira, não é? Eu sou mais novo que o senhor, não conhecia até anos atrás a figura do Newton Boechat. E graças ao Oceano Vieira de Mello, com a Rádio Emmanuel, né, ele disponibilizou em áudios palestras memoráveis, né? É uma pena que só é o áudio, né? A gente não vê o gestual e tudo, mas eu queria uma opinião do seu César, né? Fale dessa amizade sua com o Newton Boechat e, por favor, sua avaliação para a gente. Era o que a gente sente ouvindo um orador realmente extraordinário? Sim, nós conhecemos o Newton Boechat, veja, na nossa juventude, quando nós estivemos no primeiro congresso de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil, abril do ano de 1965, em Marília. Foi um grande evento. Newton Boechat foi um dos expositores convidados. E naquela época nós já pegamos o autógrafo dele num livro que eu tenho até hoje. A partir daí, nós tivemos contato com ele em algumas viagens, principalmente no Rio de Janeiro. Eu disse que eu ia muito ao Rio, e ali nós visitávamos o Newton Boechat, no Rio de Janeiro também, em eventos, palestras, o centro que ele estava presente. E o convidamos, ele esteve muitas vezes em Araçatuba, hospedado em nossa residência. Ele era muito falador, gostava de dialogar, de contar, teve muita amizade com a minha esposa, com a Célia. Ele tinha lances mediúnicos, né? Inclusive na nossa residência, ele dando uma informação espontânea, inesperada, de coisa que ele não conhecia da minha família. Como orador, sem dúvida, ele, Jacó Rousman Neto, foram os dois grandes oradores espíritas do país naquela época. Então, ele era notável, não só na sua memória, como na inspiração, como na eloquência, na cadência, né, para ele falar. Deixa eu só ratificar aqui, além de orador, era escritor também. Tá? Sim, eu tenho ali o espinho da insatisfação. Bom, seu César, passaram-se os anos, tá? O senhor depois voltou a Araçatuba, foi hóspede nessa casa de número 386. E me diga uma coisa, o seu jubileu, do seu casamento com Dona Célia, aconteceu uma festa ali que foi a despedida dessa casa, porque o imóvel vai ser vendido logo em seguida. Foi isso o jubileu de vocês? Exatamente. Nós morávamos em São Paulo e a nossa residência, no período que nós moramos em São Paulo, ficou alugada, inclusive com um irmão nosso, caçula. E nessa ida a Araçatuba, para comemoração do Jubileu de Prata de casamento, né, houve uma reunião familiar e, coincidentemente, acabou sendo a despedida da casa, né, porque meses depois ela foi vendida. Bom, seu César, a casa existe ainda no dia de hoje? Está lá em Araçatuba? Existe, está lá no mesmo, com a mesma aparência externa, permanece ainda presente na Avenida da Saudade. Mas me diga uma coisa, o senhor teve em Araçatuba esse fim de semana, não é? Quando o senhor vai a Araçatuba, passa ali
em frente à casa 386. Vem as saudades, as lembranças, mas sem nenhum apego material. Mas essas saudades, isso foi marcante para a vida de vocês, essa casa, né? Olha, a casa, realmente, na nossa lembrança da esposa Célia, dos filhos e dos familiares, ela é sempre bem marcada e bem lembrada e bem registrada. Há muitas fotos, né, muitos registros de eventos feitos ali naquela residência. Mas eu confesso para você que o gato é apegado à casa. Eu não sou. Então, vendi e acabou, ficou lá para trás. Entendeu? Como também outros ambientes que eu vivi fisicamente, eu não me apego a eles. Seu César Pérez, eu me lembrei, desencarnou agora um grande cineasta português, um dos maiores cineastas Sei. portugueses. A obra principal dele, o filme principal era Os Gatos Não Têm Vertigem. Não tem vertigem. Assim, Não, eu vejo aqui. assim é Fico seu caso. sentado na janela de prédio tomando sol. Adorei a sua comparação, né? Agora, É, meu amigo, as cordas íntimas, as lembranças estão todas aí, né, seu César? sim, isso sim. Todas aí. Bom, seu César Pérez, lhe agradeço. Eu queria só lhe fazer uma pergunta, né? Eu, nesse mês de março, eu resolvi fazer uma mudança num programa que eu tenho com o articulista Leonardo Marmo, né? Seu César, uma resposta breve, né? A gente mudou um programa que a gente tinha e vai trazer um novo título, um novo programa. Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Seu César, é sempre importante a gente ressaltar Chico como um dos maiores e melhores médicos que a gente teve na história do Espiritismo. Eu não tenho dúvida disso. Eu conheci o Chico pessoalmente durante 20 anos, né? E o visitando várias vezes ao ano com a esposa, levando amigos, familiares lá em Uberaba. E privei da amizade dele, correspondência, visita à casa dele, grupo espírita da prece, comunhão espírita cristã e, ao mesmo tempo, em outros locais, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, no Centro Espírita União, eu também estivemos em reuniões públicas. Então, eu conheço o Chico como médium, como pessoa, e conheci o trabalho dele, a execução das atividades dele, durante todo esse tempo. Então, inegavelmente, eu diria que é o maior vulto do espiritismo brasileiro e um dos maiores médios de nossa civilização. Que bom, seu César. Meu amigo, o senhor pode fazer a prece final? Sim, vamos então agora agradecer a oportunidade bendita do diálogo e pedindo à espiritualidade que ampara as atividades do Bruno Tavares em Recife, nessa sua tarefa de disseminação do conhecimento, das informações espíritas. Pedimos que, em toda parte, aqueles que sintonizam esses programas possam também serem beneficiados por momentos de paz, de iluminação e, acima de tudo, de abertura maior para a confiança na espiritualidade, com fé no futuro e o desejo sempre de acertar e de superar impasses. Que possa haver paz entre todos nós. E que assim seja. Bom, então, próximo mês, no segundo sábado, estaremos aqui, eu e seu César, para mais um programa. Quero dedicar esse programa de hoje à minha mãe amada, que se encontra na vida espiritual. Seu César Pérez, um abração, viu? E Obrigado, até a próxima. saúde de Dona Célia, melhoras a ela. Também, obrigado, obrigado.